O coordenador deste painel será o professor Janguier Diniz, presidente da ABRAF, que convidamos ao palco neste momento. Esta palestra terá como debatedor o diretor de Expansão e EAD da Ser Educacional, professor Décio Correia Lima. As perguntas devem ser encaminhadas por escrito ou via internet pela abms.tv.br. Convidamos para fazer uso da palavra o coordenador Janguier Diniz. Bom dia. Tudo bem? Estão gostando do congresso? Que bom, espero que estejam, né? É uma satisfação grande estar aqui com vocês. E eu queria já chamar os palestrantes, a professora Lala Derrenzelli, nome interessante, Derrenzelli. E o professor Vicente Goeten. Tudo bom, professor? Muito bem, pessoal. Como disse, é uma satisfação estar aqui, principalmente para presidir um painel de um tema extremamente interessante e empolgante. Ensino superior, inovações e desafios nos anos próximos. Nós estamos vivendo numa nova era, né? Na sociedade globalizada, tecnoeletrônica, também chamada de aldeia global, mundialização. E essa era em que estamos vivendo, ela está afetando radicalmente a vida de todos. Onde o mercado é altamente competitivo e especializado. Aí a pergunta que a gente já começa a fazer para os palestrantes é como sobreviver nessa nova era? Como evoluir, ter sucesso e prosperidade nessa nova era? Principalmente onde a educação é universal e o conhecimento e a informação é considerado um instrumento de poder, é de extrema importância para a evolução e o desenvolvimento de todos. As nações estão sofrendo também e só conseguirão soberania, independência e evolução através do investimento na educação como um todo. Tudo se resume em educação, desde a básica, a superior, a pós-superior. E as pessoas físicas, como conseguirão sobreviver nessa era? Através da educação, do conhecimento, através da qualificação, do estudo continuado, já que estamos vivendo na sociedade do estudo continuado. Foi-se a época em que se colocava o anel no dedo, né? Colocava o anel no dedo e não estudava mais. Hoje não, hoje a gente tem que estudar todo dia. Especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e não para por aí as qualificações constantes e perenes que a gente tem que fazer dentro da profissão que nós escolhemos, principalmente se somos gestores. E as empresas e as IEs, como vão sobreviver nessa era? Através da criatividade, da utilização de sistemas modernos de gestão, onde deve-se levar em consideração não aqueles indicadores, aqueles ativos chamados ativos tangíveis do passado, mas de extrema importância que se leva em consideração indicadores hoje intangíveis, meio ambiente, a ética, né? O valor da ética dentro das corporações, a cultura, o valor da marca, a valorização do capital intelectual, do capital humano. E através da inovação, né,
que é o objetivo desse painel, através da inovação. E muita gente acha que inovação é apenas a utilização de tecnologias ou de estratégias de comunicação. Lê do engano. Isso apenas consiste em instrumentos de inovação. Os professores vão testificar isso. Porque inovação, Gabriel eu aprendi muito com Gabriel, eu digo que ele é um homem inovador, sempre de vanguarda. O tempo todo que eu passei lá na BMS com Gabriel, tenho aprendido muito. Sempre foi um líder extremamente criativo e inovador. Gabriel concorda comigo que inovação é muito mais que isso. É um sistema ou modelo de gestão, onde as pessoas, os gestores, os mantenedores, no nosso caso, devem constatar as necessidades, as dificuldades dos nossos clientes, dos nossos alunos, e resolvê-las da forma rápida, barata e eficiente, sempre, além de proporcionar meios para que o aluno e o cliente sejam encantados. Pena de não podermos sobreviver nesse mundo globalizado. Como sobreviver às nossas IEs num país como o nosso, que eu fiz questão de elencar aqui, com a mão de obra altamente desqualificada, com uma das maiores cargas tributárias do mundo, uma das taxas de juros maiores do mundo também. As instituições para pegarem financiamento têm uma dificuldade enorme, enquanto que certas empresas pegam bilhões e bilhões do Banco do Nordeste para a gente conseguir um financiamento, é uma dificuldade extrema. Eu nunca consegui, por exemplo. E a gente vê bilhões e bilhões sendo emprestados aí para outras empresas de outros setores e não para as empresas do setor de educação. Burocracia extrema, corrupção nas alturas, né? Quantos bilhões e bilhões nós vimos aí que vão pelos ralos em virtude da corrupção. A inflação já está galopante e, por via de consequência, o desemprego. Então, só através da utilização dos sistemas modernos de gestão, da criatividade e da inovação. Dito isso, eu já apresento o primeiro palestrante, que é a professora Lala, primeira palestrante, professora Lala Derrenzelli. Como quiser. Derrenzelli. Porque com o sobrenome desse, eu acho mais fácil Denzelin, como escreve. Assim. Denzelin, seria Denzelin, okay. porque é francês, mas imagina, nem lá ninguém consegue falar. Muito bom. Palestrante internacional, tendo trabalhado em 4 continentes, futurista, gostei dessa qualificação, futurista, pioneira em economia criativa no Brasil e uma das poucas no mundo a ligar isso com sustentabilidade e processos colaborativos em rede. Criadora do movimento Crie Futuros, é uma das fundadoras do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, parte do Millennium Project das Nações Unidas, coordenadora da primeira pós-graduação em Economia Criativa e Colaborativa, Brasil e América Latina. Então, a professora tem a palavra para falar sobre as 4 economias do futuro. Muito obrigada. Vou pedir licença para ficar de pé, não só pela minha italianice de origem, de pai francês, mãe italiana, mas porque eu venho da área cultural. Então, estar num palco, para mim, é estar de pé. O que eu queria compartilhar com vocês hoje, para dar para entender de onde vem, é um conhecimento que vem da prática. Eu brinco dizendo que eu sou comista, eu trabalho com os comos, e sintetista. Eu tive uma experiência extremamente diversa por quase todos os setores, começando no cultural, corporações, comunicação, publicidade, instituições de fomento como o Sistema S, governo, Nações Unidas, etc. E, ao longo desse percurso, sempre tentando resolver problemas. Todo problema era o meu problema. E é a partir dessa sistematização de ferramentas é que vem aquilo que eu vou contar para vocês hoje.
eu vou falar de futuro e de 4 economias que estão ligadas ao nosso futuro. Criativa, compartilhada, colaborativa e uma que é multimoedas. Vou explicar. E eu juntei isso tudo embaixo do nome fluxonomia. Em vez de falar 5 coisas, chamei assim. E aí, para começar, eu queria mostrar para vocês um pouco algumas imagens de como a gente via o futuro da educação no passado. Isso aqui, no final do século XIX, eles imaginavam a educação assim. E o problema de como a gente imagina o futuro é que a gente cria sementes de futuro. Então, notem que a gente fez um pouco isso, que é um processo de uniformização de conhecimento técnico para formar pessoas para funções específicas da era industrial, que já não faz mais tanto sentido. Aqui um desejo que todo mundo continua tendo de alguma máquina miraculosa que nos mostre a nossa habilidade. E essa aqui é uma imagem que mostra o que é que acontece quando a gente sonha futuros. Essa imagem tem Skype, tem fax e impressora, GPS, wireless, drones e alguma coisa que provavelmente vamos descobrir daqui a pouco. E repara em que ano ela foi feita? 1929. Porque é sempre nos momentos de crise que a gente tem inovação. Porque, na verdade, a crise é sempre sinal de transição. A gente lê como crise, mas a crise vem quando a gente resiste a acompanhar o tempo, quando a gente se mantém em modelos que já não servem mais para aquele momento. Se a gente conhece o momento e aproveita as oportunidades, então a crise passa a ser oportunidade e não um problema. E a questão toda é que, em geral, nós vemos uma parte da história, que é a mais simples de ver, porque ela é tangível, material, ela não tem vontade própria, que são as coisas, os inventos, a tecnologia que os chineses chamam de tecnologia hard, que é das coisas, material. Então, essa imagem, por exemplo, mostra avanços tecnológicos, como a gente tem hoje, de salas com computadores, ensino à distância, etc., só que sem uma mudança de modelo, de comportamento, de pessoas e tal. Como a gente ouviu o Torreta falar agora há pouco da importância. Então, a questão é ter os 2 aspectos, o aspecto cultural e social e o aspecto tecnológico. E, quem sabe, a gente vai chegar no momento em que a educação vai se dedicar àquilo que é mais importante, que a gente está tão pouco preparado, que é fazer escolhas e conhecer as consequências das nossas escolhas. Esse é um futuro criado dentro do movimento Crie Futuros. Então, eu queria começar trazendo para vocês o fato de que, quando a gente trabalha com futuro, na verdade, estamos falando de 3 tipos de futuro. Um que a gente está mais acostumado, que é o futuro provável. Aquele que a gente fica tentando ver como é, que em geral nos põe de uma forma reativa e que normalmente erra. Essa frase ficou clássica de um dos presidentes da IBM, dizendo que não achava que existia mercado para computadores. Então, como é que a gente faz? Futuros prováveis não são mais possíveis hoje em dia. Não tem como descobrir o que é provável. Então, a gente se sintoniza no campo do desejo das pessoas. O que é que as pessoas querem? O que é que a sociedade precisa e deseja? E, ao se sintonizar no desejo, como fez aquele que criou aquela imagem incrível, que já tinha todos os inventos que hoje são realidade, a gente cria sementes de futuro. Quando ele fez aquela imagem, todo mundo disse que ele era completamente louco e que aquilo não fazia o menor sentido. No entanto, tudo que está lá hoje existe. Então, quando a gente se atreve a ver qual é o desejo e a gente é criativo, a gente, na verdade, chega naquilo que se deseja, que é ampliar o campo dos futuros possíveis. Porque o possível é aquilo que eu consigo fazer no presente, onde nós vamos ser proativos. E, na verdade, existe uma quantidade imensa de futuros que já são possíveis, mesmo que pouco prováveis. E nós precisamos nos abrir para isso, para poder adotar. Então, a gente vai falar um pouco de algumas desses futuros possíveis, mas antes, ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, eu queria contar para vocês um pouco, futuristas servem para isso, o que é que nós estamos vivendo. E vocês vão ver que é
muito quase assustador, assim, de simples, de entender o que é que está acontecendo. Para a gente entender, eu sou sintetista, além de comista. Então, para o olhar do futurista, é aquele olhar que vê de longe e tenta ver o macro. E uma das coisas que a gente percebe ao olhar de longe é que, basicamente, se você quer entender a natureza de um processo, entenda a maneira como as coisas se conectam e fluem. Em qualquer área. De recursos, de pessoas, a cidade, a conexão e fluxo, a economia, a conexão e fluxo, etc. E isso pode ser sintetizado dentro dos tipos de rede que existem, que são esses 3. Cada momento da nossa história é um tipo de rede. Então, repara que, num primeiro momento, a gente tinha um processo centralizado. Até as cartas tinham que passar pelo rei. Era o rei que decidia quem comercializava, etc. Todo tipo de fluxo centralizado, de informação, economia, as estradas saíam do castelo, etc. O modelo político, monarquia, modelo econômico, monopólio mantido por escravidão. À medida que começa a imprensa, que aí permite as navegações e a gente começa a ter diversificação de poderes, de comunicação, de comércio, etc., a gente muda para um outro tipo de estrutura, que é descentralizada ou multicêntrica. É a estrutura hierárquica como a gente conhece hoje. E que aumenta o fluxo e a conexão entre as pessoas. E aí é inevitável a mudança de modelo político e econômico. Não dava mais para seguir com monarquia e monopólio. E nós passamos à República e à Revolução Industrial. E aí, o ritmo de crescimento e a complexidade aumentou também. Antes era tudo muito lento. A gente ia num ritmo de soma, 5 e 5 dando só 10. Aqui a gente vai 5 e 5 dando 25. Só que, há 20 anos, nós estamos conectados em rede distribuída. O que nunca antes aconteceu na história da humanidade. Faz muito pouco tempo, 96. E aí, isso muda tudo absurdamente. Porque o nosso ritmo passa a ser exponencial. É 5 elevado à quinta. Não dá nem 10, nem 25, dá 3.125. Então, por isso que nós estamos todos exaustos. Porque é assim mesmo. A quantidade de informação, de população, de complexidade, tudo está exponencial. Então, não é possível mais, numa dinâmica exponencial, as nossas estruturas tradicionais e hierárquicas darem conta do recado. Não tem como. Vocês sabem disso. Vocês não estão, nenhum de nós está dando conta do recado. Porque é muito grande, virou um mundão. E esse mundão só pode ser gerido pelo coletivo. Então, é inevitável, como foi inevitável a mudança de monarquia para a república e a abolição dos escravos, é inevitável, é só uma questão de tempo, a mudança de modelo político e de modelo econômico. É inevitável. Quanto mais a gente souber disso, mais a gente se prepara. E quanto antes a gente for para a transição, quanto mais... Posso te pedir um favor? Você me dá a mão? Imagina o seguinte, eu sou o futuro. Você não quer vir, porque você já conhece tudo que você está fazendo, está tudo tão legal, tão tranquilo, tal. Então você resiste. O que acontece? Força pra caramba e não acontece nada. Isso é o que nós estamos vivendo. Muito esforço para não conseguir fazer nada. Agora, se você aceita as forças do futuro, o que acontece? A gente ganha abraço, se junta e tal. Então é um pouco realmente isso. Vamos compreender o momento e não lutar contra ele, mas aproveitar, surfar essa onda em vez de levar um caldo da onda. Então, vamos lá. O que acontece nessa mudança? Essa mudança é a passagem de uma dinâmica linear para uma exponencial. E a questão é que a nossa capacidade de resposta é linear. Porque, por ser modelos hierárquicos, pelo foco em intangíveis, etc., nós temos ainda uma capacidade de resposta linear para desafios que são exponenciais. Então, a questão é como é que a gente fica exponencial. E vou dar um exemplo. Vocês conhecem o Duolingo, esse sistema de tradução?
Desculpa, de tradução não, de ensino de línguas. O cara que criou é um gênio, que foi o mesmo gênio que criou as CAPTCHAs. Sabe aquelas letrinhas chatas que a gente põe para mostrar que não é um robô? Sabe que com aquilo, ele criou as reCAPTCHAs. E quando a gente põe 4 letrinhas, na verdade, nós estamos inserindo trechinhos de palavras, de livros que estão sendo digitalizados. E, coletivamente, nós digitalizamos 2 milhões de livros por ano, de 4 em 4 letras, 10 em 10 segundos. Pensando nessa lógica, ele falou, que mais será que a gente pode fazer? E esse é um dos exemplos desse exponencial que nós estamos falando, de que é conseguir resultados em escala numa combinação de tecnologia, colaboração, conhecimento e gestão distribuída, colaborativa. O Duolingo, na verdade, o objetivo dele é traduzir materiais para outras línguas. E ele fez do problema uma solução. Ele criou um negócio a partir dessa necessidade. Porque cada vez que você está aprendendo e que você está traduzindo, na verdade, você está traduzindo conteúdos. Ele é espanhol e ele pensou, puxa, tem pouquíssimo conteúdo em espanhol comparado com o inglês. Então, por exemplo, se tiver 100 mil usuários do Duolingo, traduz todo o conteúdo da Wikipédia de inglês para espanhol em 5 semanas. E se forem 1 milhão de usuários do Duolingo, eles, enquanto aprendem, estarão traduzindo, podem traduzir tudo em 80 horas. Esse é o tipo de resultado que nós queremos. A gente quer ganhar escala, combinando pequenas iniciativas, aproveitando melhor o que já existe e com um mínimo de esforço, custo, tempo, etc. Quando a gente não faz isso, o resultado a gente já sabe, e tem o caso clássico aqui da Kodak, né, que não quis, resistiu às forças ali e perdeu o pé para o Instagram totalmente. E essa mudança que nós estamos vivendo, ela é uma mudança muito significativa e totalmente a favor de vocês. Porque é a mudança de um modelo de riqueza gerada a partir de consumo, de gerar produtos materiais, tangíveis, gastando recursos naturais para consumo, para um novo tipo de economia, que na verdade não é novo, sempre existiu, que é economia gerada a partir do cuidar. Educação, saúde, entretenimento, lazer, tudo que está ligado ao humano, ao intangível, à desmaterialização. Então, a gente vê que com a rede, estando em rede, muda tudo. E aí a gente precisa mudar também. No caso de vocês, tem que ser multi, pluri, trans, tudo. Como é que faz? Como é que, em vez de oferecer uma carreira, eu ofereço um cardápio? Não vai mais ter emprego. E os empregos que permanecem são empregos, a maioria deles, pouco qualificados. Como é que a gente prepara as pessoas para serem empreendedores? Tudo está se desmaterializando. Como é que eu aprendo a lidar com isso? Como estava falando no início, quais os indicadores e as métricas para intangíveis, né? Tudo está se desterritorializando. As pessoas não querem mais vir até nós. E a gente com esses campos imensos, como é que a gente vai poder ir até elas? O aluno não é passivo. Ele não aceita mais isso, ele é também produtor. E não apenas o aluno, mas todo mundo envolvido em todas as etapas do processo. E o tempo é o nosso elemento central. Antes era o espaço. O que tinha valor era o espaço. E agora o que tem valor é o tempo. Nós estamos preparados para essa mudança? Então, o que a gente pode fazer? E aí que vem um olhar que eu chamei de 4D, porque, se a gente perceber, essa passagem é, na verdade, a passagem para a importância do intangível, do desmaterializado. E, normalmente, a gente não percebe o intangível. Aliás, esse deve ser um dos grandes problemas que vocês têm. Porque, se você tem uma fábrica e essa fábrica gera X empregos, que as pessoas ganham X, não sei o quê, isso é muito fácil de medir. Como mede o resultado da educação? As nossas métricas são totalmente inadequadas, porque não existe nada que seja mais importante que a educação. Nada, nenhuma área. Nenhuma área da vida é mais importante que essa. É a mais importante. Como mede? E
mesmo o tripé da sustentabilidade, ele é falho nisso, porque ele é uma bússola de 3 pernas. E a perna que está faltando é justamente a perna do software. É a perna da inteligência, da criatividade, dos valores humanos, de tudo que a gente tem dentro. E sem isso, as coisas não acontecem. Essa é a dimensão raiz, está faltando a dimensão cultural. E depois tem um outro... Opa, a minha digitação ali teve um problema. Tem um outro problema. A gente está chamando de econômico uma dimensão. Quando eu faço isso, eu digo que as outras não têm valor. Se não tem valor, eu posso fazer o que eu bem entender com elas. E não é bem assim. A gente deveria chamar essa dimensão de financeira. Porque, na verdade, a economia é o fluxo de recursos nas 4 dimensões. Recursos culturais, sociais, ambientais e financeiros, gerando resultado nas 4 dimensões. E aí, com essas lentes 4D, e tendo o privilégio de, em muitos lugares, em muitos setores, observar o que é que está funcionando, eu percebi que em cada uma dessas dimensões, na verdade, tem uma nova economia, e que essas novas economias têm um caráter exponencial. Nós precisamos dessa exponencialidade, porque o nosso desafio é exponencial, então a gente tem que ser capaz de trabalhar com elas. A primeira delas é a economia criativa. O negócio de vocês é a economia criativa. O valor de vocês está em intangíveis, não está em coisas materiais. Isso é exponencial. A segunda é a economia compartilhada, que tem a ver com a dimensão ambiental, que é da infraestrutura, que é gerar valor compartilhando coisas. Coisas às quais eu tenho acesso, eu uso, e eu não necessariamente preciso possuir. A terceira tem a ver com o tipo de gestão. É a economia colaborativa, que é aquela que ganha escala, cada um fazendo um pedacinho, como a gente viu com os CAPTCHAs, ou com o Duolingo, ou com o Airbnb, ou o que for. E a quarta é um avanço, digamos, da economia solidária, porque é uma economia que considera recursos e resultados além do monetário. Por exemplo, se a gente fosse capaz de quantificar e atribuir valor ao conhecimento que vocês têm como tesouro, o que isso representa? Se a gente pudesse converter tempo em recursos, quanto que a gente poderia girar? Então, eu vou entrar em cada uma delas. Na economia criativa, o que importa é, antes de mais nada, o propósito. E você vai ter maior ou menor sucesso se aquilo que você é tem um propósito claro e se o teu propósito serve ao teu público e serve à comunidade. E aí, se isso acontece, você é querido. E se você é querido, isso é a primeira garantia de sustentabilidade. Porque hoje em dia não dá mais para não ser querido. Porque as pessoas rapidinho te abandonam. Então, como é que pode ser querido? Aqui tem um exemplo difícil para vocês, e que é uma tendência forte que vocês estão enfrentando, que é o fato de que dá para aprender lá fora. Então, tem essa experiência do Peter Thiel, que é o fundador do PayPal, que selecionou 20 jovens brilhantes, deu $100 mil para cada um sair do college e empreender. E o resultado foi que, em um ano, eles criaram 30 companhias e tiveram uma movimentação de $34 milhões. Uou! Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vai ser tão ágil, tão criativo, tão instigante, tão empreendedor quanto isso? Medellín é uma referência de cidade. Em menos de 15 anos, passa de cidade mais violenta a cidade mais colaborativa do mundo. E aí, a empresa de urbanismo da cidade trabalha com isso, urbanismo cívico-pedagógico. Então, é ao mesmo tempo urbanismo, educação e ação e gestão pública. A gente está preparado para formar pessoas que tenham essas 3 competências ao mesmo tempo? Não estamos. E o mundo precisa. Então, como é que nós vamos fazer isso? Porque
Os problemas são sistêmicos, transversais e complexos. Então, o nosso desafio é também ser sistêmico, transversal e complexo. Esse estudo aqui é muito interessante. Tem o Institute for the Future, que está fazendo um estudo muito bacana do futuro do aprendizado. Então, eles falam, por exemplo, que a gente vai deixar de ser instituição de ensino e vai passar a ter fluxos de aprendizado. E que a educação está muito focada na pessoa, education, né? E vale a pena ver lá. A apresentação fica, né, com todo mundo, e se não, me escreve e eu mando também, eu sou open source. Então, pode estar ali todo o material para ser pesquisado. Um outro estudo super interessante fala em 5 tipos de universidades. A primeira é uma polidisciplinar, que é exatamente essa que prepara para várias coisas. A segunda é uma universidade que é a interface, porque ela é híbrida de tecnologia e de humano, do analógico e do digital. A terceira é uma universidade nômade, que não usa hardware. As instalações não são o principal é o processo de aprendizado. O quarto é uma escola focada em criatividade, em compreensão de linguagens, em expressão, etc. E a quinta é uma universidade lúdica, que trabalha por games e por simulação. E a pergunta é, qual dessas é a universidade que a gente precisa hoje? E a resposta é todas ao mesmo tempo. Como é que a gente cria uma receita misturando um pouquinho de cada uma destas coisas? Então, aqui algumas das chaves para que a gente possa aproveitar a economia criativa a nosso favor. O primeiro valor da economia criativa é a reputação. Essa é a grande moeda do futuro. Porque é a tua reputação que vai garantir que você seja visível, querido, desejado, etc. Essa reputação vai se construir pela tua história. Conta a tua história. Nós somos péssimos nisso. Quando a gente pesquisa sobre o que é que há no Brasil, quem acha a informação? A gente bota uns ovos de avestruz de vez em quando e não canta sobre as nossas realizações. Nós não temos este preparo. Porque a gente vem de uma mentalidade de colonizado. Então, nós temos que contar. O valor na economia criativa está no storytelling. Revele quem você é, a tua história, a tua trajetória, dos teus alunos. Conte o caso. Porque a gente pesquisa os casos e a gente não acha. A gente só acha casos e referências de fora. Claro que na economia criativa o que importa é relacionamento. Há pessoas. E se a gente está falando de relacionamento, isso evidentemente está ancorado em toda a questão de ética e transparência, que depende de informação, sistemas de informação, e sistemas de informação, ainda bem que você vai falar disso daqui a pouco, compartilhados, porque isso é uma das coisas. A tua informação não pode ser segredo teu. Porque cada um de nós tem uma pecinha do quebra-cabeça. E isso é uma das grandes mudanças do Tá em Rede. Eu não posso guardar o que eu sei para mim. Eu conto. Porque se eu contar para você, você vai contar o que você sabe para mim, e juntos a gente vai resolver o quebra-cabeça. E a gente não tem esse tipo de comportamento. Então, como é que nós vamos compartilhar as nossas informações e ter uma leitura conjunta? E isso depende, claro, de ter formas mais eficientes de comunicação. Estamos numa delas. Então, que bom que existe, que bom que tem essa quantidade impressionante de pessoas, porque é disso que o processo depende. Vamos para a segunda, que é a economia compartilhada. Essa aí oferece possibilidades extraordinárias. Ela gera valor compartilhando infraestrutura. Esse é um grande caminho. E aí tem oportunidades extraordinárias. Porque uma coisa que vocês provavelmente têm são hardwares incríveis. E o celular, o que ele ensinou para a gente é que um único hardware pode rodar um monte de aplicativos.
Então, tua instalação, ela pode servir para um monte de coisas. Quanto de tempo ocioso, de equipamento, espaço e materiais você tem? Eu imagino que deve ser 70%, 60%. Olha o tesouro que tem aí. O que é que podia acontecer lá? Eu tenho um amigo que tem um centro cultural na Vila Madalena, que é o lugar de balada. Como é de balada, funciona de noite, o Centro Cultural Rio Verde. O que acontece lá de tarde? O SUS não tem espaço para atender as pessoas. E lá é lindo, tem jardins e tal. Então, todas as tardes, tem alguns dias por semana, que ali é onde tem o atendimento do SUS. O que é que daria para fazer no espaço de vocês? Então, para poder aproveitar isso, a gente precisa, evidentemente, estar preparado para lidar com as novas tecnologias. E ter serviços especializados. Ainda bem que existem. Vocês têm aí como parceiros algumas das pessoas. Mas, novamente, será que a gente tem suficiente? Eu tenho a impressão que não. Pelo que eu pesquisei, e inclusive pela visibilidade, porque aquilo que eu enxergo quando eu pesquiso, eu não consigo enxergar com clareza e fácil de acessar quais são as empresas que prestam serviço para a área de educação. Serviço de simulação, de mudança arquitetônica das salas, de mecanismos de interação, etc. Então, precisamos provavelmente mais empresas e torná-las visíveis. E essa questão do compartilhamento, ela é uma chave do futuro mesmo. Existe, por exemplo, uma rede de sharing cities. E essas cidades são cidades que adotam a economia compartilhada como política, enquanto tem outras que estão criminalizando. Então, por exemplo, Seul, na Coreia, é muito avançado em termos de sustentabilidade e de compartilhamento. E vou dar um exemplo simples. Estacionamento. Se fosse para resolver problema de estacionamento, seria um tempão para fazer a licitação, uma quantidade de dinheiro absurda, tempo absurdo, inferno na cidade pelos buracos, etc. O que eles fizeram? Um aplicativo que mapeia quem trabalha fora de casa. E a garagem está livre. Então, você cria um sistema de uso compartilhado de garagens. E você resolve em um mês, com 0 de custo e ainda gerando dinheiro. Porque a pessoa ganha pelo uso da garagem, ganha o usuário e ganha a cidade que pode investir em coisas mais importantes, educação, por exemplo, do que estacionamento. Então, a tendência é ver como é que nós vamos poder fazer isso. E tem, por exemplo, esse Minerva Project, é super interessante, porque é uma formação de 4 anos sem endereço fixo, onde eles estão móveis pelo mundo. Claro, preparados para um mundo móvel, onde você está em todos os lugares. Então, você sai da bolha. A Universidade de Guadalajara é muito interessante, tem uma parte de ensino à distância bem avançada. Eu tive lá algumas vezes e o reitor, ele dizia, às vezes as pessoas falam que eu sou virtual. Será que eu sou virtual mesmo? Ou será que as salas tradicionais de aula acabam sendo mais uma bolha isolada do resto do que eu? Porque eu estou na vida da pessoa com o ensino à distância, no seu cotidiano, no seu tempo, no seu espaço. Enquanto dentro das salas de aula, muitas vezes você isola as pessoas do mundo lá fora. Então, como é que nós vamos sair deste isolamento e estar em contato com o mundo? E então, dentro da economia compartilhada, a questão é, o que é que eu tenho para compartilhar? Quais são meus excedentes? A gente vai ver daqui a pouco, na economia multimoedas, que saber os meus excedentes é fundamental, porque isso tem um valor de troca extraordinário. E se a gente passa da ideia do possuir para a ideia do usar, aí a gente começa a otimizar recursos, o que é extraordinariamente necessário hoje. Então, pensa, como é que você pode ceder estrutura tua para uso de outros e o contrário também.
quanto realmente será que você precisa de estrutura? Porque a tendência do distribuído é que a gente vai precisar estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Isso significa construir novas unidades? Claro que não. Então, o primeiro conselho que eu daria para vocês, a próxima vez que vocês pensarem em construir algo não constrói mais nada. Tem coisa construída para caramba. Pensa o que é que eu posso usar. Faz parceria de uso do espaço. Vai para uma outra lógica. Nós não precisamos de mais hardwares. Nós precisamos criar processos. Que, claro, dependem das tecnologias da informação e comunicação. Porque se eu não tenho bom uso disso, esquece. Todas essas 4 economias exponenciais, elas são totalmente dependentes no uso de tecnologia. E tem uma mudança de mentalidade que é muito grande, que é sair da ideia da competição e ir para a ideia da colaboração. Hoje em dia, não há mais competitividade a partir da competição. Nós somos competitivos a partir da nossa capacidade de colaboração. Isso é muito diferente. Nós não fomos educados para isso e, às vezes, também não estamos educando para isso. E, com o compartilhamento, é possível reduzir custos e a parte mais importante disso tudo é que, através do compartilhamento, a gente consegue aumentar as relações de confiança. E relações de confiança são essenciais para a próxima etapa, que é a da gestão. Porque, como foi falado, a questão da burocratização extrema, isso é impossível. Isso é um custo que é imanejável, de tempo, de entusiasmo, de tudo. E se a gente consegue isso tudo, tem um aumento de eficiência e de logística. E a quarta, finalmente, a terceira está ligada à economia colaborativa, que o colaborativo está ligado à gestão, né? A economia criativa, matéria-prima, intangíveis. Economia compartilhada, infraestrutura. Economia colaborativa é o processo de gestão. E aí é que nós estamos enganchados, porque a gente ainda não tem suficientes mecanismos de tomada de decisão, de gestão, etc., distribuídos. Existem muitos, fascinantes, mas eles não estão tão acessíveis, visíveis e comunicados quanto a gente precisaria. É super importante ir atrás disso tudo. E, exemplo, quando eu fui falar no TED do Porto, Portugal, tinha o que criou isso. Ele teve um câncer de pâncreas e ia morrer. Aí ele chegou para o médico e falou, olha, eu posso pesquisar sobre o meu tipo de câncer e eu te trago as informações? Porque eu tenho todo o tempo e interesse do mundo para ficar só pesquisando. Você não pode só ficar pesquisando o meu caso. E foi incrível o resultado, e a gente vê que essa é uma tendência, né? De ter sempre um processo de conhecimento criado de forma colaborativa. Ciência colaborativa. Aqui, nesse parque, teve um incêndio. Precisava monitorar a recuperação do parque. Tradicionalmente, isso ia ser um trabalho e um custo extraordinário. Enviar equipes para, periodicamente, fotografar, pegar os dados e tal. Ou você pega uma placa e diz, você pode pôr aqui, nesse buraquinho, a tua câmera, tirar uma foto e mandar para esse lugar aqui? Então, o monitoramento foi feito de forma colaborativa. A gente tem coisas muito lindas assim na Amazônia, de monitoramento, porque imagina o tamanho das fronteiras. Então, tem processos bonitos de monitoramento de fronteiras. Então, nós estamos preparados para a ciência colaborativa? O caso do estudo genético é outro também, né, que diminuiu o tempo e o custo extraordinariamente. E toda a economia colaborativa tem uma diversidade impressionante de modalidades, que eu recomendo vivamente pesquisar. Um dos lugares muito interessantes para pesquisar isso é a P2P Foundation, que tem ali tudo organizadíssimo. E, finalmente, para poder trabalhar com a economia colaborativa, é ver como é que eu vou ganhar escala conectando microiniciativas.
como foi o Duolingo, ou a Wikipédia, ou todas essas coisas. Eu posso ampliar mercado a partir disso se eu trabalhar com essa descentralização de gestão e de espaço. Mas para que essa descentralização seja possível, eu preciso conhecer os nichos que me interessam. Então, acho que esse é um dos grandes desafios da educação. É como é que vai personalizar. Porque dentro do movimento Crie Futuros, uma das coisas que a gente mais tem são profissões de futuro. São geniais as profissões de futuro. E elas serão muitas. Nós estamos preparados para isso? Porque a carreira tradicional é uma coisa que está em extinção. E para poder desenhar isso, nós precisamos de crowdsourcing. Trabalhar com os nossos públicos internos e externos, não estando mais passivos, mas estando ativos. E isso vai depender de desburocratizar processo. Desburocratizar processo seria o conselho número 1. O meu cálculo, eu trabalho com governos, né? O meu cálculo é que mais ou menos 70% do dinheiro, do tempo, da equipe, etc., vai em burocracia. E 100% do tesão. E 100% de tesão é um risco que nós não podemos, né? Não dá para perder. 100% de entusiasmo por conta da burocracia. Então, para fechar, vamos para a última, que é essa multivalor. É demais, né, burocracia? Gente, é muito caro burocracia, não estamos podendo com isso tudo. E mesmo porque não resolve. Você faz tudo para evitar corrupção, também não resolve. Então, dentro dessa visão multimoedas, a gente percebe, na verdade, a gente não inventa, nada disso que eu estou falando eu inventei, eu observei, que a gente faz as coisas, na verdade, com recursos de 4 tipos. São recursos culturais, como conhecimento, imagina o patrimônio cultural que vocês têm. Recursos estruturais, recursos sociais, como conexões, redes. Imagina o tesouro que é essa quantidade de pessoas que vocês têm dentro. Isso é um tesouro inacreditável. Cadê? O que esses alunos estão fazendo? Eu ia falar isso no colaborativo, esqueci. Um amigo da minha filha fez gestão ambiental, propôs para a classe dele que, em vez de fazer um TCC abstrato, eles pegassem todos uma determinada região que tinha um desafio e cada um fazia o seu TCC sobre um dos aspectos. E quando acabasse, eles tinham um tremendo conhecimento gerado para solucionar, de fato, uma questão. Vocês imaginam o que é o tesouro das pesquisas só dos trabalhos de conclusão de curso de todos os alunos? Eu trabalhei bastante em países africanos, não tem nada. Eu chegava com o governo e falava, bom, o que eu tenho para fazer isso? Não tenho nada. Falei, então faz o seguinte, faz o convênio com a universidade e propõe isso. Quem quer fazer o TCC em cima de alguma das questões estruturais que nós temos como país? Olha o tesouro, gente. Isso é um tesouro não financeiro. E nós precisamos conhecer esses tesouros não financeiros. E quem sabe como lidar com eles, está conseguindo fazer as coisas com 15% a 30% em dinheiro e o resto em fluxo não monetário. Em pequena escala. São os coletivos, as redes, etc. Mas é legal, né? Ser com 30, fazer algo que custa 100. Mas a questão, uma das formas para fazer isso é do reciprocal trade, que é uma tendência imensa. Tem um cartão chamado Bartercard, tem várias instituições internacionais, e nós temos aqui algumas também. Vocês conhecem a Tradac? Tradac é especializada em fazer fluxo de excedentes. Eu sou a Balduco, sobrou panetone, eu troco com a Trip por anúncio, a Trip troca o panetone por churrasco, não sei aonde, para levar o cliente, e vai indo assim. Imagina quanto de excedente vocês têm para pôr na roda. E quanto dá para viabilizar assim. E a outra questão, que um dia eu espero poder falar só sobre isso, porque é a minha especialidade, é como é que a gente avalia aquilo que não é quantitativo, numérico, monetário. Como é que a gente enxerga isso, como é que a gente atribui valor. Porque essa é a nossa questão.
Então, com métricas, nós criamos maneiras para isso. A gente veria, por exemplo, que uma empresa, mesmo tendo um resultado de vendas excelente, de 8, ela poderia ter um resultado 4D de menos 1. Porque a questão é o meu resultado no total. E agora, vocês imaginam como estão vocês em relação à capacidade de gerar resultado nas 4 dimensões? Muito maior do que qualquer outra área, como foi falado na palestra anterior. Então, aproveitem isso, lembrando que o tempo é o outro lado da moeda, lembrando de considerar recursos e resultados além do financeiro, que o seu negócio não é uma questão de preço, que a questão toda desse momento é a capacidade de ser adaptável, de fazer gestão de vários capitais e aí ganhar produtividade. E, finalmente, isso tudo depende de uma palavra. Parece até bobagem, né? Mas se eu fosse sintetizar qual é a palavra-chave para que tanto a visão de futuro quanto as 4 economias possam ser possíveis, essa palavra é confiança. E a gente não está treinado para confiar. A gente não está treinado para confiar em si, aí a gente não confia no outro, não confia nas relações, nas instituições, etc. Então, nada é mais importante que educação. Nada além da educação vai poder criar confiança. Confiança no futuro, nas pessoas, em si mesmo, nos processos, etc. Então, eu fico extremamente feliz com a possibilidade de falar com quem é futurista de verdade. Eu sou futurista porque eu estudo isso, mas quem cria futuros mesmo são vocês. Então, uma honra estar aqui e muito obrigada. Nossos agradecimentos à professora Lala pela excelente palestra acerca dos diversos tipos de economias do futuro. E já passo a palavra para o professor Vicente Goethe, que é formado em Tecnologia da Informação, cursou MBA de Gestão de Negócios pela FGV, diretor executivo e gerente-geral da TOTOS Labs, criado no Vale do Silício em 2012 para alavancar tecnologias inovadoras e disruptivas. Ocupou posições-chave na TOTOS, incluindo a gerência de desenvolvimento de negócios e inovação, e foi cofundador da Decisão Informática, gerente de produção e novos negócios da Tech Solutions e gerente de vendas e de inovação da DataSul. Palestra Relevância da Tecnologia da Informação no Futuro Próximo. O tema da palestra de hoje, ele não está centrado em educação. A gente vai fazer um sobrevoo em tecnologias exponenciais. Então, vou convidar vocês para apertarem os cintos, porque geralmente a gente conversa sobre algumas horas sobre o tema. Mas a gente vai tentar falar em 20 minutos, tá bom? Estão preparados? Então, vamos lá. E só uma correção. Hoje eu sou aluno, eu já fui professor numa vida passada, mas hoje eu sou aluno, tá ok? Vou falar rapidinho, a única coisa que eu vou falar sobre a TOTOS, eu prometo para vocês. A TOTOS Labs é um dos centros de inovação da TOTOS. Nós fundamos o Labs em 2012, final de 2012. E o resultado foi uma parceria com uma universidade privada. Na época eu era visiting scholar em Stanford, e junto com o CEO da TOTOS e um professor que era o meu mentor, a gente criou então o Labs, que tem o objetivo de trazer inovação para os nossos clientes. Tenho uma notícia para vocês. Tudo, literalmente tudo, está prestes a mudar ou já está mudando. Inclusive os empregos. Essa é uma pesquisa recente que destaca os Estados Unidos. Até 2030, quase 50% dos empregos que existem hoje, eles vão deixar de existir. 50%. E não são apenas aqueles empregos mais que requerem mão de obra intensiva, como, por exemplo, uma montagem numa linha de produção, um motorista. Não, a gente está falando também de empregos, por exemplo, como analistas financeiros de Wall Street, que o salário inicial é cerca de $350 mil por ano. E esses empregos vão deixar de existir. 50% dos trabalhos, dos empregos que a gente conhece hoje nos Estados Unidos vão deixar de existir. Será que o Brasil vai ser diferente?
Eu acho que não. Eu acho que vai ser muito similar ao que vai acontecer, também no Brasil. E por quê? Antes de a gente entrar no porquê, vamos voltar algumas décadas. 1949. Em 1949 foi desenvolvido o primeiro computador eletrônico, o ENIAC. O ENIAC precisava, no mínimo, de metade dessa sala. Esse era o espaço necessário para um ENIAC. Mas foi incrível o que o ENIAC fez. Ele resolveu problemas da física quântica que iriam requerer 1 ano de trabalho de 100 engenheiros. E ele resolveu isso em 2 horas. Fantástico, né? Agora peguem o celular de vocês. Quem aqui tem um celular na mão? Rapidinho. Cadê o celular de vocês? Todo mundo nessa sala tem um smartphone. O celular de vocês ele é 5 milhões de vezes mais poderoso que um ENIAC. E ele está no bolso de vocês. Isso se explica por uma famosa lei de Moore. O Moore. Quem aqui conhece a lei de Moore? Você conhece porque você falou disso, né? A lei de Moore fala o seguinte, gente. A cada 2 anos, o poder computacional ele dobra. E o preço também diminui. E o que acontece? Quando a gente pensa de forma linear, é muito fácil. Mas pensa em dobrar 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. No ano passado nós alcançamos uma marca bem expressiva. Um computador de $1.000, ele tem o mesmo processamento do cérebro de um rato. Incrível, né? Mas o mais incrível vai acontecer em 2023, quando um computador de $1.000 vai ter a mesma capacidade de processamento do que o meu cérebro. Agora vamos continuar um pouquinho a trajetória. Em 2045... um computador de $1.000 vai ter a mesma capacidade do que toda a humanidade combinada. O que muda quando isso acontece? Para eu atravessar essa sala aqui, talvez eu tivesse que dar 30 passos, né? 1, 2, 3. Se eu desse 30 passos de forma exponencial, eu chegaria na Lua. Então é só para vocês entenderem o exponencial. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre tecnologias exponenciais. Esse é o momento que eu passo vergonha na palestra, que eu mostro a minha meia para vocês, mas é para mostrar esse tênis. Onde foi fabricado esse tênis? Em qual país? China, Vietnã, onde mais? No Brasil vocês estão todos errados. Esse tênis foi fabricado nos Estados Unidos da América. Esse tênis foi impresso. E é por isso que eu estou de tênis hoje. Esse tênis ele foi impresso. Ele foi fabricado sob demanda. Vocês já imaginaram isso? Um tênis ser impresso. A Nike ainda precisa de um ser humano para colar 2 grandes partes do tênis. Eu paguei inclusive o dobro do preço de um tênis normal. Mas lembrem, impressoras 3D existem há mais de 30 anos. Por que só agora a gente começa a ouvir sobre impressora 3D? Porque a evolução é exponencial. Ok? O que muda quando você imprime um tênis? O que acontece com empresas como essa? O que acontece com países como a China, que investiram muito para serem a manufatura do mundo? O que acontece com o Vietnã? O que acontece com, talvez até mesmo o Brasil, que atrai, por exemplo, empresas que requerem somente mão de obra para montagem ou manufatura de produtos? Nós estamos exatamente aqui agora, nesse ponto de ruptura dessas tecnologias exponenciais. Então, o que a gente vai ver a partir de agora, para os próximos anos, vai ser inacreditável. A gente vai sentir um caos. A gente vai sentir o sentimento de amazement, né? Nós vamos ficar impressionados e a gente vai ter a seguinte impressão, de que tudo está surgindo do dia para a noite. Na verdade, não. Décadas sendo fabricados e evoluindo de forma exponencial. Todas essas tecnologias, elas compartilham 6 características. Eu vou falar muito rapidamente. A primeira, digitalização. Quem aqui lembra do Blockbuster? Quem aqui alugava filme no Blockbuster? Eu alugava filme no Blockbuster. Em 2000, o CEO do Netflix procurou o CEO do Blockbuster e falou o seguinte: deixa eu ser o teu canal digital. O que ele falou? Não acredito nessa coisa de filme pela internet, digitalização. Qual foi o resultado? Hoje, olhei a cotação de ontem, Netflix valia 47,7 bilhões de dólares. E onde está o Blockbuster? Não existe mais. O negócio de vocês vai ser digitalizado. Já está sendo digitalizado. Essa é uma das frases mais famosas do Vale do Silício, do Marc Andreessen. Ele foi o fundador, o inventor do Netscape, um dos primeiros browsers do mundo. Ele falou o seguinte: software vai comer o mundo. Todas as empresas vão virar empresas de software.
Mas deixa eu falar o seguinte para vocês, o software já comeu o mundo. Todos nós já somos empresas de tecnologia, não é só a TOTUS. As universidades, as faculdades são também empresas de tecnologia. Mas eu faria uma mudança. Essa é a contribuição do Vicente. Eu acho que o que vai comer o mundo, na verdade, o que a professora Lala falou, concordo 100%, são plataformas. Plataformas estão comendo o mundo. Por exemplo, ontem, quando eu cheguei em Recife, depois de 30 horas de viagem da Califórnia, o que eu fiz para vir até Porto de Galinhas? Eu abri o Uber, chamei um carro, certo? Em 3 minutos o carro estava lá, vim a Porto de Galinhas, não precisei usar meu cartão de crédito, porque no Uber eu já tenho meu cartão de crédito, né? Uber é uma plataforma que conecta um produtor, alguém que cria, com o consumidor e fornece essa infraestrutura para troca de valor. Na área de vocês, quais são as plataformas que estão causando ruptura? Eu citei aqui 3. Udemy, Coursera e Udacity. Sabe quem são os maiores concorrentes desses 3 caras? Vocês. Eles querem causar uma ruptura em vocês. Eles consideram, as 3 empresas são do Vale do Silício. Essas 3 empresas falam que eles querem mudar a educação tradicional. Agora imagine o seguinte, no momento em que uma TOTUS não se importar mais com bacharelado em ciências da computação e começar a se importar com certificados do Coursera, o que muda? A segunda, então, primeira característica, digitalização. A segunda, deceptive. Deceptive é aquela negação, puxa, isso não vai dar certo, isso que o Vicente está falando não tem nada a ver, né? O que o Thomas Watson falou, e a professora Lala também mencionou isso, né? Que o mundo teria um mercado para 5 computadores, né? Terceira, disruptivo. Se a gente pensar em energia, vocês sabiam que 1 ano de energia necessária da humanidade equivale a 1 hora de luz solar? Eu acho que muito em breve, essa vai ser a nossa principal fonte de energia, luz solar. Um outro grande exemplo que eu adoro, uma das empresas que eu sou muito fã, a Tesla, também do Vale do Silício. A Tesla, os seus carros são 100% elétricos, né? E uma carga do carro tem uma autonomia de quase 500 quilômetros. O meu carro não tem essa autonomia na gasolina, né? E eles lançaram algumas semanas atrás, não sei se vocês viram, um novo modelo, o modelo 3. Esse modelo 3 vai custar $35 mil. Não façam a conversão, porque nos Estados Unidos a gente não ganha em real, né? Pensem que é $35 mil. Vocês comprariam um Tesla, um carro que anda 500 quilômetros com uma carga de energia, um carro que recarrega a bateria em 30 minutos, que mais? Um carro que tem autopilot, você não precisa mais dirigir, vocês já pensaram? Desmaterialização, quem aqui tem uma lanterna no bolso hoje? Todos vocês, o celular de vocês vem com uma lanterna, né? A desmonetização, quem aqui ainda paga por DDD? Ninguém mais paga, a gente usa o Zap, né? Eu fiquei impressionado como no Brasil todo mundo usa o WhatsApp, é diferente dos Estados Unidos, por exemplo. O que acontece com cadeias de hotéis, com lojas de livros e por aí vai. Então essa é uma importante característica, desmonetização. E a última, talvez a mais importante, é a democratização. Então são as 6 características dessas tecnologias exponenciais. Quais são essas tecnologias? A gente vai fazer um sobrevoo, ok? A primeira delas é computação. Se vocês quiserem hoje colocar um computador na nuvem, um servidor na nuvem, vocês vão pagar para a Amazon 13 centavos, 1 centavo, estou errado, 1 centavo por hora de computação. Para DigitalOcean, 6 centavos. Por Google, 5 centavos. E vocês podem, em instantes, colocar em milhares e milhares de servidores, fazerem a computação, desligar. E você paga pelo consumo, né? Mas a computação, ela não está somente nos computadores, ela está nas coisas agora, nas coisas que a gente veste, como um Apple Watch, ou em dispositivos para você detectar o nível de glicemia no seu sangue, por exemplo, ou fraldas que tweetam, quando o seu filho precisa ter a fralda trocada, né? Por incrível que pareça, os meus filhos, eles nasceram evoluídos. Ao invés de tuitar, eles já berravam, né? Precisava trocar a fralda, eles começavam a berrar. Mas o maior exemplo, eu sou muito fã, esse na foto aqui junto com a presidente Dilma, é o Vitor. O Vitor é um conterrâneo de Santa Catarina e ele lançou a iNetra. Olha só que fantástico. Vamos ver se passa o vídeo.
Não foi? Ah, deu zebra, né? Será que a gente consegue dar o play no vídeo? Tá. O que faz a Inetra, antes de começar o vídeo? Eles criaram, vocês sabem aquele aparelho nos consultórios de oftalmologia para você detectar qual o teu problema de visão, seja estigmatismo, miopia, né? Ele custa milhares, talvez uma centena de milhares de reais. O que a Inetra fez? Ela desenvolveu um device que você pluga no celular e você consegue então detectar com maior precisão qual é o teu problema de visão. Aonde que eles começaram a fazer o deployment desse produto? Na Índia. O primeiro-ministro da Índia foi a Boston visitar o Vitor e falou: Vitor, por favor, venha para a Índia. O presidente Dilma fez o mesmo, foi lá, visitou o Vitor e convidou eles para iniciar o projeto no Brasil. A ideia, o objetivo é trazer essa tecnologia para bilhões de pessoas que hoje não têm acesso a oftalmologistas. O vídeo não vai funcionar? Talvez quando chegar o vídeo a gente tira o modo de apresentação e dá o play, como a gente testou antes, tá ok? A próxima tecnologia, impressoras 3D. Gente, é fantástico o que está acontecendo com impressoras 3D. Eu estou usando um tênis que foi impresso. Se vocês não estão assustados com isso, vocês deveriam. A manufatura vai ser digitalizada. Alguns exemplos. Eu estive na NASA no final do ano passado e eles contaram um case muito legal de impressora 3D. A NASA lançou um foguete para o espaço e um astronauta precisava de uma ferramenta que não existia ainda. Não tinha no espaço. Como você faz? Você manda mais um foguete para o espaço para levar a ferramenta? Não. Eles desenharam na Terra e mandaram para a impressora que estava dentro da espaçonave para imprimir essa ferramenta que ele está segurando. Já pensaram que incrível isso? Um outro exemplo, a Nike falou que em breve você vai imprimir em casa o seu tênis. A Adidas falou o mesmo. Cada parte do seu corpo que pode ser substituída, ela será impressa, impressoras 3D, inclusive partes dos órgãos do corpo do ser humano. E a manufatura está indo 100% digital. Esse é um exemplo, se vocês puderem tocar o vídeo agora, é uma empresa lá também do Vale do Silício, chama Orchard. Vamos supor que você queira comprar uma maçaneta para um móvel, ou você queira, qualquer peça que você queira comprar hoje, você pode ir na Orchard, você pode fazer o design dessa peça, ou você pode tirar uma foto da peça e eles imprimem a peça para você na hora. Você não precisa mais de estoque, é tudo sob demanda. Não foi? Pode soltar o vídeo. Ok, foi. Está funcionando. Então esse aqui é um caso real hoje. Você pode ir numa loja, se tiver o som, pode levantar o som, por favor. Você pode ir numa loja e você faz o desenho da peça e ela é impressa na hora para você. Já existem 450 materiais suportados para impressoras 3D. Eu vou passar, porque a gente tem pouco tempo. Fantástico, não é verdade? Próximo tema, a gente vai ter que voar, a gente só tem 4 minutos. Realidade virtual. Quem aqui já testou um óculos de realidade virtual? É incrível, não é? Gostaria de apresentar para vocês o Thomas e Ben. Primeiro porque eu tenho orgulho do que eu criei, do que eu imprimi, junto com a minha esposa. Né? O Thomas e o Ben, eu não permito que eles usem óculos de realidade virtual. Sabe por quê? Eles não conseguem diferenciar o real do virtual. E pensem o seguinte, isso vai evoluir exponencialmente. Como vai ser a CEBESP em 5 anos? Eu acho que nós vamos estar nas nossas cidades, a gente vai colocar um óculos de realidade virtual e virtualmente a gente vai atender o evento. Vai ser tipo Star Wars. Lembra da reunião do Conselho das Galáxias? Vai ser algo similar. Então anotem, o Vicente preveu que em 5 anos a gente vai se reunir dessa forma. Tá ok? Como as pessoas reagem à realidade virtual. Aqui tem um vídeo, tá? Vamos ver se a gente consegue tocar.
Vocês já pensaram como isso muda a educação? O que eu estou fazendo nessa foto? Eu estou explorando o espaço. A NASA colocou algumas câmeras nas espaçonaves e agora você consegue, sem sair da segurança da Terra, explorar o espaço. Isso é incrível, gente, né? Pensem na educação. Vamos estudar geografia? Vamos, ok. Vamos para a Ásia? Vamos, alunos. Vamos até a Ásia. Vamos explorar a muralha da China, né? Imaginem o que muda, como muda a educação com realidade virtual, ok? Essa é uma empresa que chama, a gente vai ter mais um vídeo, tá? Eles já levantaram mais de $500 bilhão, mas ninguém sabe ao certo o que eles estão desenvolvendo. Então eles lançaram no final do ano passado um vídeo de 10 segundos com uma demonstração do que eles vão ser capazes de fazer. É assustador. Pode dar o play. Já passou, vocês não viram? São alunos de uma escola pública nos Estados Unidos. Pena que não saiu o áudio, porque é incrível você ver a reação das crianças. De novo, pensem na diferença para a educação. Pensem como os filhos de vocês, como os meus filhos. Como os nossos filhos vão consumir entretenimento? Vocês já pensaram nisso? Como os filhos dos alunos de vocês vão consumir educação? Ou vão colaborar com vocês, né? 1 minuto, a gente vai conseguir, vamos lá. Lembra que eu falei, olha aqui, eu trouxe uma foto para vocês, em 5 anos vocês me cobrem, assim que a gente vai se reunir. A gente vai viajar para o espaço, olhem o HoloLens da Microsoft, é incrível o device, você pode comprar hoje, né? Para a saúde, um case incrível. Esse é um veterano de guerra do Afeganistão e ele teve boa parte do corpo queimado. O que as enfermeiras fazem? Colocam um óculos de realidade virtual e esse ex-combatente está explorando uma área com muito gelo, então ele sente frio. Isso ameniza a dor que ele sente, né? Próxima, Bitcoins e blockchain. É uma das minhas favoritas. Eu, pessoalmente, investi numa empresa de Bitcoin e blockchain lá do Vale do Silício, né? A gente vai mudar a forma como o dinheiro é transferido, como o valor, como propriedade é transferido. Os cartórios serão digitalizados, ok? Dos 10 maiores bancos do mundo, 9 já têm projetos de Bitcoin ou blockchain, ok? Então, aconselho vocês a olharem Bitcoin e blockchain. Um dos meus favoritos também, inteligência artificial. Existem 3 níveis de inteligência artificial. Nós já completamos o primeiro, que é você ensinar a máquina por uma atividade específica. O segundo é a máquina aprender por si só novas habilidades. E a gente já está quase lá. E o terceiro é uma máquina que entende sentimentos, ok? Essa empresa que eu investi de Bitcoins, ela movimenta $milhões todos os meses. Nenhuma única transação é feita por humanos, é tudo pelas máquinas. Tá? Eu vou voar aqui. Próximos robôs, né? Robôs que têm a sensação da presença do ser humano, né? Que interagem com o ser humano. Vou voar. Robôs que voam, os drones, né? Então pense em entregas de medicamentos e por aí vai. Mas para mim o mais disruptivo, self-driving cars. Aqui eu estou na prefeitura de Mountain View, testando o novo carro do Google, self-driving, ele não tem pedal, ele não tem volante, né? Quais economias mudam quando isso acontece? Isso alguns anos atrás, como o carro do Google detectava faixas e outros veículos. Pode ver que tudo eram caixas, né? Mas mesmo assim, o carro não causou nenhum acidente. Mas vamos ver o que acontece conforme a tecnologia foi evoluindo exponencialmente. Agora o carro detecta pessoas, detecta ciclistas, detecta pessoas furando o sinal para atravessar uma rua. O carro adapta decisões por si só. Não existe intervenção humana. Por exemplo, aqui tem uma obra na pista, o carro mesmo toma a decisão de trocar de direção. Eu fiz um teste esses dias, eu furei a frente, eu cortei a frente de um carro do Google para ver se ele ia parar e ele parou. Então, funciona, né? Isso já está disponível hoje já. Tesla, Model S, já viram esse vídeo? Oh my gosh, the car knows exactly where the person ahead of me is in the lane. Because I can see it here on the dash. And red light. O carro parou por si só. Como é que a Tesla liberou essa atualização, gente? Pelo ar. Sabe como vocês atualizam o iPhone? Foi assim que a Tesla liberou o Autopilot. O que muda quando você não precisa mais de motorista?
O que muda quando você combina um autopilot com Uber? O que muda? Isso em duas culturas, uma cultura industrial e uma cultura de tecnologia. Qual vai vencer? Qual vai vencer na escola de vocês, na universidade de vocês? Biotecnologia, deixa eu passar muito rápido. Eu queria só comentar algo sobre biotecnologia. Em 2022, vai ser mais caro dar a descarga no banheiro do que decodificar o genoma de vocês. Tá? Olha que legal, essa notícia é fresquinha, de março. Os cientistas descobriram como fazer upload de skills específicos para o cérebro de vocês. Tá ok? Então a gente vai aprender novos idiomas. Lembram do Matrix? Quando o Neo fala, I know Kung Fu? Está vindo. Tá? Estamos vivendo tempos exponenciais. Mas tempos exponenciais requerem uma combinação de tecnologia, negócios e políticas. Porque nós pensamos de forma linear. Tá ok? Um exemplo, o software de criação de texto, de design e por aí vai, já existia há muito tempo. Precisou a Amazon criar o Kindle para criar essa plataforma de escritores, né, e leitores do outro lado, que causou uma ruptura no mercado. O que nós vamos fazer? Tecnologia por si só não é a inovação. A tecnologia precisa de vocês, precisa de negócios inovadores, né, para que a gente então recrie, reconfigure essa cadeia de valor. Cobrimos. Gente, a melhor maneira de a gente prever o futuro é o quê? É criar. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Obrigado. Muito bom, Vicente. Agradeço imensamente a sua palestra. Pena que o tempo foi muito curto, né? Estávamos muito entusiasmados com as novas tecnologias que estão mudando a nossa vida e vão mudar muito mais radicalmente, né? É o professor Décio Correia, que é advogado, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, com experiência em regulação, avaliação e gestão de instituições de ensino. Atualmente é diretor de expansão e EAD da CE Educacional e vice-presidente da ABRAF, irá conduzir aí os debates. Bem, já é boa tarde, né, Lala? Já era para ser pela manhã, mas já, como o tempo urge, mas o tema foi realmente muito proveitoso. Foi muito gostoso conversar, tanto o futurismo da Lala quanto a tecnologia do Vicente. Eu já tinha conversado com ambos e realmente o tema agrada. E tanto é que temos uma pouquíssima saída de pessoas na plateia. Isso demonstra realmente o trabalho de vocês. Parabéns pelas palestras. Bem, o nosso momento, a ideia desse evento foi justamente pensar o futuro. Então, nós não vamos, como o professor Gabriel já colocou, e também vou repetir, nós não vamos falar do presente, nós vamos falar aqui nesse tema hoje do futuro. E pensar no futuro, nós temos que trazer, os dois temas são tanto quanto, as duas palestras, são tanto quanto, principalmente a parte da Lala, é um aspecto futurístico. Então, é como você estiver soltando uma pipa. Quando a Lala fala, parece que eu me sinto não atrasado, né? Mas é pré-histórico quando eu escuto o que ela fala. Eu não sei se vocês sentiram da mesma forma. Quando o Vicente fala também com tênis, você fica impressionado. Então, todos nós ficamos impressionados com isso. Isso é importante. E esses 2 dias aqui é o momento de nós pararmos para pensar realmente o futuro. O que nós queremos do futuro? E pensando no futuro, é pensar no nosso aluno do futuro. Eu já trago um primeiro tema para nós discutirmos, para vocês dois refletirem, é a questão principal nossa, que é o nosso aluno, é o nosso cliente, como foi colocado brilhantemente pelo primeiro palestrante, e a questão principal, o nosso cliente, é tratar esse aluno como cliente. E esse aluno nosso, nós temos uma dicotomia, nós temos um aluno analógico e um aluno digital, frequentando o mesmo ambiente escolar. E amanhã, este aluno estará frequentando também a empresa. Então, eu gostaria que vocês pensassem, para que nós pensássemos juntos, como nós vamos tratar, como vai ser o tratamento desse aluno, como nós vamos pensar esse aluno, como nós estamos preparados, as nossas empresas, para enfrentar essa dicotomia entre o profissional analógico e o profissional digital, que é o nosso aluno hoje. As nossas escolas, a nossa geração já vai receber, a partir de agora, o aluno 100% digital,
O aluno formado agora, o aluno que está completando aí dentro do ciclo básico de entrada, 18 a 25, ele é 100% digital. E nós estamos captando alunos também totalmente analógicos, muitos que não usam nem o smartphone. Então, essa é uma realidade que eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Eu vou falar mais do lado profissional, né? No Labs a gente tem uma configuração bem diferente. A gente tem pessoas do mundo todo, é um time pequeno, mas pessoas do mundo todo, é quase uma mini Nações Unidas, né? E mais recente a gente decidiu distribuir esse time. Estava difícil de você contratar pessoas exclusivamente no Vale do Silício, então a gente decidiu contratar os melhores aonde quer que eles estivessem. E hoje a gente tem pessoas na Austrália, a gente tem pessoas na China, a gente tem pessoas no Brasil também, trabalhando com Labs. Então, essa e eu acho que é uma realidade, essa questão de distribuído. E a Lala fala muito disso, do hardware ter menos importância, né? O espaço físico. E a gente consegue ter uma eficiência, vamos assim dizer, fantástica, trabalhando de forma distribuída. Claro que aí você tem que pensar processo, tem que pensar ferramentas, né? É muito mais colaboração. E eu acho que isso já é realidade. Então, como empresa, a gente precisa se preparar para essa nova configuração. Você não se limitar somente a uma geografia, mas você pensar em usar as melhores mentes onde quer que elas estejam, né? Essa é uma mudança que a gente fez no Labs, a gente testou e está dando muito certo. A Lala quer falar sobre educação? Tem uma coisa, quando você comenta aqui, me ouvindo, você se sente pré-histórico, todas essas coisas que eu falei são coisas que existem já. E isso que é interessante. Então, a primeira coisa é, talvez em relação ao futuro, a gente teme, às vezes, ver o futuro, porque tudo aquilo que é muito vasto assusta, né? Mas a gente precisa enxergar essa vastidão e saber que nós vamos dar conta do que for possível. E que é possível, porque já está sendo feito. Eu não sistematizei essas informações, elas não são hipóteses. É tudo sistematização de observação de processo que está funcionando. Então, a questão é encontrá-los. E a outra coisa para ajudar a gente a ver o futuro é perceber que sempre as coisas estão melhorando. Pensa nos seus bisavós, avós e tal. A vida tem ficado muito melhor. E a gente não tem essa percepção. A gente teme o futuro, em vez de celebrar o futuro. E nós não temos razão para temer o futuro. Até agora, cada vez melhorou. E a gente tem mais do que jamais na história da humanidade condições de ter futuros ainda mais incríveis. E aí, chego na resposta. Como nós vamos fazer isso? A gente não sabe. O teu aluno sabe. Então, uma das coisas que eu observei nesses processos bem-sucedidos, que combinam aí futuro, criativo, compartilhado, colaborador, é que eles têm uma tecnologia incrível. Eles fazem metodologia da inversão de binóculo. É você olhar ao contrário. Quem é que sabe como lidar com o teu aluno? O teu aluno. Então, ele tem que dizer, crie os mecanismos para ele te dizer como é que ele vai aprender, como é que ele vai desenvolver materiais, porque ele vai estar mais motivado, mais aproveitado no teu talento, te respeitando, se sentindo incluído, etc. Ele sabe. Então, a questão é como é que a gente consegue juntar e coletar essa inteligência. E isso me parece que é através de causas. Eu acho que as universidades têm um tesouro de potencial de conhecimento, de juventude, entusiasmo, informação, etc., que a questão é convergir para questões práticas. Então, fazer enormes hackathons, que nós vamos resolver problema. Legal, e como? Aí você junta todas as pessoas, aí você consegue ser transdisciplinar, consegue entusiasmar, consegue isso tudo, se organizando em torno da solução de problema. E você vai encontrar o equilíbrio aí entre o analógico e o digital, porque tudo tem dois lados, e o problema do excesso do tecnológico é a perda disso aqui, ó. E isso aqui não tem nada que substitua. E nós estamos muito tristes, não estamos mais tristes? Mais cansados, mais sozinhos e tal, porque a gente achou que o virtual ia resolver isso aqui. Não resolve, não resolve. E ninguém também não resolve o problema do mundo sem isso aqui. Então, sem afeto, Bem,
Temos um tempinho, tem uma pergunta da plateia. O professor Ian, da Grupo Nietzsche, tem uma pergunta interessante. Dentro dessa mesma linha, pensando dessa forma, qual o papel, então, da universidade do futuro? Seria formar o capital humano ou o capital social? Todos os 4 capitais ao mesmo tempo. Porque se for só um sem o outro, não resolve. Não adianta você preparar as pessoas como humanistas se elas não são capazes de ganhar o próprio dinheiro. Não adianta você ser tá na dimensão social e ser um articulador se você não consegue ver o ambiente. E o nosso desafio é justamente essa quadridimensionalidade. A gente precisa enxergar em 4D e trabalhar em 4D. Mas a base está no cultural, está no dentro da pessoa. E esse dentro da pessoa a gente viu muito pouco. Mas o interessante quando a gente olha em 4D é que um depende do outro. Não adianta eu ter minhas habilidades, meu sonho de futuro, meu desejo, se eu não tenho a estrutura, o hardware, para poder fazer. Quando eu junto a minha intenção com a estrutura, aí eu consigo realizar, que é a dimensão social. E quando eu consigo realizar, aí eu tenho resultado. É um paralelo um pouco entre você ter a semente, que é o cultural, que precisa de um terreno, que é a estrutura para isso, a infraestrutura para medir. Quando você tem semente em bom terreno, você cultiva. E cultivando, que é a dimensão social, que é a da ação, cultivando você tem colheita, que é a dimensão financeira. Então, só mantendo esse fluxo, que é o fluxo que a natureza mostra para a gente o tempo inteiro, a gente consegue. E a questão que eu percebo dentro das universidades é que a gente fica muito aprisionado na dimensão cultural, não vai para o mundo lá fora. E o mundo onde nós vamos praticar todo o nosso conhecimento é no mundo lá fora, é ir para o tangível. Como nós vamos resolver problemas lá fora, fora da classe, no mundo, de verdade. Então, temos mais um tempinho para mais uma pergunta, professor? Perfeito. Parece que a plateia está gostando, então vamos continuar. Mais uma pergunta. A última pergunta aqui é do Laércio, é uma pergunta diferenciada, por isso que eu acho que é interessante fazermos. O Laércio do SESMAC pergunta da seguinte forma: com relação ao aspecto da alta tecnologia e o homem ligado mais ao aspecto espiritual, quem gostaria de responder? Eu gostaria de saber do teu ponto de vista, Vicente, como que é? Eu vou descrever para vocês o que ela fez, vocês não perceberam. Ela pegou uma granada, ela tirou o pino, ela falou, vai que é tua, Tafarel. Ela levantou a bola, né? A forma como eu pessoalmente vejo o ser humano, eu vejo em 3 aspectos, né? O físico, o mental e o espiritual. O ser humano precisa cuidar dos 3, né? Se a gente não cuidar dos 3 com equilíbrio, a gente não tem equilíbrio na vida, né? Numa palestra anterior se falou sobre LGBT e religião também. Eu acho que a gente tem que pensar que, ok, todos são iguais, todos têm suas preferências, aceitá-los, né? Eu não sei o que mais elaborar sobre o aspecto espiritual, né? Porque é uma questão pessoal e, para mim, ela faz parte desses 3 elementos que compõem a vida do ser humano. Eu acho que a dimensão cultural, que é onde está o espiritual também, eu chamo de simbólico, porque espiritual às vezes parece uma coisa meio lá longe, sabe? Meio que não está tão ancorada na realidade. Eu acho que é a dimensão simbólica daquilo que para cada um tem valor, suas crenças, seus desejos, seus sonhos. Ela é o outro lado da moeda do conhecimento e das habilidades, porque é a partir disso que as duas coisas estão ligadas. Mas a dimensão cultural, isso a gente observa, ela é a raiz, ela é a semente. É nisso que está a semente. E claro que no mundo conectado, conecta de novo comigo. Se está conectado, a maneira como eu vou fazer a conexão e que o fluxo vai acontecer vai ser determinada pelos meus valores pessoais. Por exemplo, pela minha capacidade de me transformar. Porque tudo que nós estamos falando de tecnologia, por exemplo, é mensagem elétrica. O que é mensagem elétrica? É o elétron mudando de estado. Ele se afeta. Literalmente, ele chega de um jeito, ele chega com uma carga e só quando ele entra em contato ele muda. E informação do cérebro é a mesma coisa, a sinapse é isso. Então, se a gente não se permite mudar de estado,
eu me transformar, me afetar por você, esquece. E educação, eu vou ficar aqui porque tá bom. Educação, eu lembro, tinha um filho de um amigo que, com 6 anos, ele falou para o pai, pai, não adianta me ensinar, eu que tenho que aprender. E o processo educacional acontece dentro da pessoa. É ela, no momento que ela entra em contato com a informação, é ela que aprende ou não. A gente cria o terreno favorável, mas é ela que vai se transformar ou não. Obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer. Parabéns para vocês, né, que afetam. Excelente, maravilhosa. Muito obrigado pela presença e volte sempre. É sempre bom conversar com gente futurista. Espero conversar com você no futuro próximo. Futuro desejável. Seguir futuro conversando, desejável. Sim. Quero agradecer também ao Vicente, todo o setor agradece e queremos sempre saber das novas tecnologias, também digitalizadas não só espirituais. Viu? Um abraço, pessoal. Bem, pessoal, eu queria finalizar e falar sobre a questão da espiritualidade, quero dar meu ponto de vista. Muita gente acha que para obter sucesso tem que ter sorte. Né? Tem que ter sorte. O que consiste a sorte para mim? A sorte consiste a conjugação de uma série de elementos. Habilidades, competência, 15 horas de trabalho por dia, não desperdiçar oportunidade e iluminação divina, a espiritualidade. Não adianta você trabalhar, não adianta você ter competência, você ter habilidade, se você não está de bem com Deus. Eu não estou falando de religião, não. Estou falando de ser honesto, de ser ético, de fazer as coisas certas. Então, eu acho de extrema importância a espiritualidade. Então, eu agradeço a presença de todos vocês nessa manhã, agradeço imensamente as palestras dos professores e convido a todos agora para o almoço, né? Muito obrigado.